Olá, pessoas maravilhosas, tudo bom com vocês? Estou aparecendo aqui para contextualizar e contar a história para vocês, para que vocês entendam de onde surgiram alguns termos e o porquê de alguns assuntos que eu falo aqui. Então vamos lá, começando. Eu falo bastante para vocês sobre vendas e não é à toa, porque é muito difícil a gente vender projeto no começo, após recém-formado, no começo da nossa carreira mesmo. E aí a gente fica muito perdido porque os professores falam assim, você sai da faculdade sim sabendo fazer projeto executivo, você sai da faculdade sabendo vender o projeto porque você apresenta o projeto todo semestre, quando na verdade não, gente, não é bem assim. O mercado de trabalho e a atuação é completamente diferente da faculdade. Então a gente já sai achando que tá preparado pro mundo, né, pra ganhar o universo e pra ganhar como uma pessoa que sabe bastante. Enfim, como um arquiteto de fato, né? Que na verdade deveria acontecer, mas não acontece. E aí a gente chega no mercado de trabalho, como o meu caso e a maioria dos casos, eu fui recebida como a pessoa que já era formada, mas seria contratada como estagiária ainda. Ou seria contratada como um profissional da área, porém não seria registrado como arquiteta. E aqui me aprofundando um pouco mais nessa fase de recém-formada, mas ganhando e trabalhando como uma estagiária, comecei a reparar que os meus chefes, e não somente esses, tá? Outros de outros estágios, da época de estágio mesmo, que os meus chefes, eles não descansavam, eles não tinham tempo de qualidade com a família, eles trabalhavam de domingo a domingo, e isso começou a me fazer, desde a época de estágio, principalmente depois de formado, ganhando como estagiária, comecei a ficar muito indignada e não me contentar com essa vida, sabe? Eu falei, não aceito isso, não quero viver isso, então vou me esforçar e vou estudar para que eu não precise chegar a esse ponto, para que eu não viva nesse ponto, para que eu não viva nesse ritmo e tenha essa vida. E aí, graças à minha decisão, gente, de estar aqui na internet, de estar no Instagram desde 2019, no final da minha faculdade, no final do meu curso, eu não estava mais dependente dos estágios, sabe? Não estava mais tão dependente do salário dos estágios também, porque eu era freelancer, eu trabalhava aqui também e às vezes, enfim. Mas eu tinha uma visão mais aberta, eu não me sentia presa ao escritório porque eu não dependia deles. É basicamente isso que eu quero passar pra vocês, tá? E aí, gente, desde lá pra cá, eu estando aqui, estudando cada vez mais sobre a internet, eu fui desenvolvendo algumas coisas e fui testando algumas coisas que davam e que não davam certo. Então, sempre quando eu falo muito aqui pra vocês sobre vendas, não é porque eu quero falar só sobre dinheiro. Não, gente, é porque vender na arquitetura é muito difícil quando você tá no começo. E muita gente não fala sobre isso, sobre quais as coisas que você tem que fazer de forma objetiva para que você alcance esse resultado ou para que você consiga viver de arquitetura com qualidade. Porque assim, cara, na faculdade você já tem que virar muitas noites estudando arquitetura e fora isso você tem muito trabalho para fazer na sua casa. Tanto que a gente virava domingo a domingo fazendo ali, vivendo de arquitetura, você não tinha vida social. E quando você se forma, você não quer depender, não quer ter essa rotina, que na verdade não é uma rotina, é uma loucura, não é uma vida, e sim é só trabalho. Você não quer viver dessa forma, mas muitas vezes se você espera chegar o momento de estar formado para fazer alguma coisa, você não sabe como resolver isso, você não sabe como sair disso, sabe? Tanto é, gente, que eu comecei fazendo de graça. E não acho que tá errado, tá? Você tem que, às vezes, pra ganhar experiência, trabalhar de graça. Mas se você puder, comece cobrando. Só que assim, cara, eu tinha tanta dificuldade de cobrar, parecia que eu ficava com pena da pessoa, eu ficava com pena de passar o meu valor pra pessoa pagar, sabe? Parecia que eu tava... Não sei explicar o negócio, mas era uma trava gigantesca de lidar com o cliente, de cobrar o valor justo pelo meu trabalho, de calcular esse valor justo pelo meu trabalho, de detalhar, porque a faculdade não me ensinava a fazer isso. A faculdade me ensinou a projetar, mas não ensinou a fazer detalhamento de forma alguma. E é tudo muito difícil e tudo muito complexo dentro da arquitetura.
Lembro uma vez que eu tava no 5º semestre e aí um professor meu de projeto falou alguma coisa de projeto executivo. E aí, como eu não tinha visto o projeto executivo, como que fazia, não tinha aprendido nada ainda, eu só pensava assim, gente, eu quero aprender esse projeto executivo e quando eu aprender eu vou me sentir a pessoa mais incrível desse universo. Juro, juro que eu pensava isso porque eu nunca tinha visto e nunca tinha aprendido um projeto executivo no 5º semestre de arquitetura. E, além disso, a gente sai da faculdade de arquitetura sabendo fazer projeto de rodoviária, projeto de UBS, projeto de escola, projeto disso e daquilo, de hospital, projetos grandes, enormes, mas quando a gente sai para o mercado de trabalho, a maioria esmagadora dos profissionais que saem trabalham com projetos residenciais. E aí, me diz, se a faculdade ensinou a gente a fazer um projeto de interiores completo, com um detalhamento executivo, tipo, do zero, não, a faculdade não ensinou. E além disso, me pergunta se a faculdade ensinou a como a gente precifica o valor pelo nosso trabalho, como a gente calcula isso, o que a gente tem que levar em consideração sobre administração e gestão de escritório. Mas nunca. Se não ensinou o projeto residencial do zero até o detalhamento, quem dirá precificação de projeto? E aí a gente sai da faculdade com o mercado completamente desvalorizado, porque a maioria não sabe cobrar o valor justo pelo seu trabalho. Eu tenho exemplos de estágio, gente, onde a profissional cobrava R$500 por um projeto de interiores completo. Cobrava... enfim, não vou ficar falando sobre isso, mas é a realidade, assim, do mercado. Então, por isso que eu falo, você ser recém-formado ou você ter anos e anos de experiência, você ser formado ou você ter anos e anos de experiência não resume no quanto você pode cobrar. Não define o quanto você pode cobrar amanhã e o quanto você pode entregar amanhã. A pergunta é, não importa se você é recém-formado, mas a pergunta é, você entrega resultado? Você sabe o serviço que você está prestando? Você sabe entregar, você sabe resolver com o seu serviço o que o cliente precisa, o problema do cliente? Tô falando isso também pra vocês, gente, porque tem pessoas que acham que eu sou formada há anos e anos, quando na verdade eu estou formada há 7 meses, dependendo de quando você vai contabilizar, começar a contabilizar. E por que acontece isso de aparentar estar formada há anos, ter muitas e muitas experiências, quando na verdade talvez eu tenha mesmo, né, pelos estágios e tal. Mas por que eu pareço estar formada há anos, diferente de pessoas que se formaram há anos e não parecem ou não demonstram ser formada há tanto tempo ou ter tanta experiência? A diferença está na minha postura, gente. Sério, se resume a isso, está na minha postura. Eu valorizo tanto o meu cliente, eu valorizo tanto o meu trabalho, principalmente o meu cliente, que eu sou capaz de cobrar cada vez mais o valor justo pelo meu trabalho. Então é isso, hoje eu queria bater um papo com vocês sobre o mercado de trabalho, porque eu falo bastante sobre valores, sobre precificação, sobre preço, sobre valorização. E caso algum dia vocês já tenham se sentido desvalorizadas, ou caso vocês já tenham destravado sobre valores, sobre precificação, sobre projetos executivos, contem aqui pra mim no direct que eu vou adorar saber a história de vocês.